Durante toda sua infância, Lara ouviu histórias sobre a casa abandonada na Colina das Almas. Um casarão antigo, encoberto por névoa constante, onde diziam que as almas dos antigos moradores ainda vagavam. A cidade pequena carregava lendas e sussurros sobre gritos que vinham de dentro da casa durante a madrugada, vultos na janela do sótão e uma presença que fazia o tempo parar. Quando Lara completou 26 anos, voltou à cidade natal para cuidar da herança da avó, que morrera misteriosamente, naquela mesma casa, onde ninguém ousava mais entrar. Ela deveria vender a propriedade, mas sua curiosidade falou mais alto. Decidiu passar algumas noites lá. A casa estava congelada no tempo. O relógio da sala parara às 3h12 da madrugada. As paredes tinham rachaduras como veias abertas e o ar estava pesado. No primeiro dia, Lara explorou os cômodos e encontrou um diário antigo da avó. As últimas páginas estavam rabiscadas com palavras desconexas, como se alguém tivesse escrito com pressa e medo. Em uma delas lia-se: "Eles não me deixam sair. Eles estão nos espelhos." Na primeira noite, Lara teve um sonho estranho. Ouvia passos arrastados no corredor, mas quando abria a porta, não havia nada. Ao acordar, percebeu que havia pegadas de barro dentro do quarto. Pegadas que vinham do teto. Na segunda noite, as luzes começaram a piscar sozinhas. O rádio da sala ligou às 3h12, tocando uma música de ninar. Lara correu para desligar, mas o rádio estava desligado da tomada. E naquele momento, no reflexo da janela, ela viu algo por trás de si, uma mulher com olhos completamente pretos. A mulher sussurrou: "Você veio. Você é a última." Ao virar-se, não havia ninguém. Mas as pegadas estavam ali de novo, agora levando para o sótão. No terceiro dia, Lara não dormiu. Passou horas lendo mais do diário. Descobriu que a casa havia pertencido a uma família que realizava rituais com mortos. Diziam que eles selavam as almas de pessoas vivas nos espelhos, como forma de aprisionar a consciência. No sótão, a avó havia encontrado um espelho oval antigo, onde via reflexos que não eram os seus. A curiosidade venceu o medo. Lara subiu ao sótão. Lá, em meio à poeira, encontrou o espelho. Ao se aproximar, a luz do ambiente se apagou completamente. E no reflexo, ela viu a si mesma sorrindo, mesmo sem estar sorrindo. De repente, o reflexo começou a bater no vidro desesperadamente, como se implorasse para sair. Mas Lara já estava imóvel. Não conseguia se mexer. Chorava sem som. Uma força invisível a puxava para o espelho. Na última fração de segundo antes de tudo escurecer, ela ouviu a voz da avó sussurrando atrás de si: "Agora somos duas." Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa, vazios. Mas quem passasse pela estrada poderia jurar que, do sótão, havia um espelho, e nele, duas mulheres observavam quem ousasse olhar. E à noite, às 3h12, o rádio toca sozinho, e alguém novo sempre chega. Durante anos, a mansão dos Ferraz ficou vazia, isolada na estrada velha que ligava o centro da cidade ao distrito de São Bernardo. O casarão era conhecido por todos, mas evitado por muitos. O mato crescia em volta, as janelas estavam sempre fechadas, e um silêncio antinatural parecia envolvê-la, como se o próprio tempo tivesse esquecido aquele lugar. Foi herdada por Ítalo Ferraz, um advogado de 33 anos, filho do último proprietário vivo da linhagem, um tio excêntrico que faleceu em condições misteriosas dentro da casa, no quarto azul, como era conhecido o cômodo dos fundos no segundo andar. Ítalo nunca teve apego à família e não acreditava em superstições. Vendeu tudo o que possuía no centro e mudou-se para lá, buscando paz e isolamento. No início, tudo era apenas estranho. A casa era enorme, escura,
e com corredores que pareciam se alongar à noite. Mas logo o estranho se tornou sutilmente perturbador. Na primeira semana, Ítalo sentia que estava sendo observado, especialmente à noite. O ar no segundo andar era mais frio do que em qualquer outro lugar da casa. Havia um cheiro constante de madeira molhada e velas gastas. Sempre que passava pela porta do quarto azul, sentia um leve arrepio subir pela espinha, como se uma mão gelada se aproximasse de sua nuca. Mas o quarto estava trancado, desde que ele chegara. Em uma madrugada chuvosa, acordou com um som de passos lentos no andar de cima. E logo depois, o barulho característico de uma porta rangendo, vindo do corredor dos fundos. A porta do quarto azul estava entreaberta. Mesmo nervoso, Ítalo entrou. A luz da lanterna tremia conforme ele caminhava pelo quarto, que era decorado com móveis antigos, um espelho alto coberto por um lençol cinzento e uma cama com dossel que parecia nunca ter sido usada. No chão, havia pegadas molhadas, de pés descalços. No canto, viu algo que jamais esqueceria. Uma mulher ajoelhada de frente para a parede, vestida com um longo vestido preto antigo, os cabelos cobrindo todo o rosto. Ela não se movia, mas Ítalo sentia, com cada nervo do corpo, que ela sabia que ele estava ali. Ele correu, trancou o quarto, fingiu que era um pesadelo, mas nos dias seguintes, começou a ouvir a voz dela. A cada madrugada, à mesma hora, 3h17, a voz feminina surgia. Sussurrava palavras que ele não compreendia completamente. Línguas antigas. Gemidos. Às vezes, risos abafados. Outras, gritos curtos, como se alguém estivesse sendo sufocado. Ele começou a ter lapsos de memória. Sonhava com o quarto azul, mas ao acordar, percebia que estava deitado nele. A cama, antes intacta, agora parecia ser usada todas as noites. E o espelho, ainda coberto, parecia inchar, como se algo tentasse sair de dentro. Ítalo começou a investigar a história da casa e descobriu que, em 1910, uma mulher chamada Helena Ferraz havia sido trancada naquele quarto por insanidade. Ela dizia ver figuras do outro lado do espelho. Sua família acreditava que ela era um risco e a manteve ali até sua morte, que nunca foi oficialmente registrada. Depois de dias sem dormir, Ítalo começou a perder o juízo. Passava horas parado diante da porta do quarto azul. Em uma noite, encontrou uma carta escrita à mão sobre sua escrivaninha, com a caligrafia idêntica à sua. Você já está dentro. É só parar de resistir. Naquela mesma madrugada, ele decidiu enfrentar aquilo de vez. Entrou no quarto azul com uma faca e uma câmera. Ele tirou o lençol do espelho e viu a si mesmo, mas diferente. Pálido, com os olhos negros, um sorriso estendido até as orelhas, e Helena em pé atrás dele, com os braços esticados em sua direção. Foi a última vez que Ítalo foi visto. Sem notícias, amigos e colegas chamaram a polícia. A casa estava vazia. Tudo em ordem, exceto o quarto azul, onde havia um espelho quebrado, e escrito em sangue, na parede: agora ele é o espelho. Hoje, dizem que quem passa em frente à mansão dos Ferraz à noite ainda vê luzes acesas no segundo andar. E que, se alguém ousar abrir a porta do quarto azul novamente, o espelho estará lá, com Ítalo parado do outro lado, batendo suavemente no vidro, esperando alguém olhar por tempo demais. Porque assombrações, às vezes, não aparecem de fora. Elas esperam por dentro. Quando Marcos decidiu comprar a antiga pensão abandonada no bairro das Laranjeiras, todos o chamaram de louco. O imóvel, de quase 100 anos, estava caindo aos pedaços, tomado por infiltrações, mofo e teias de aranha. Mas para Marcos, aquilo era uma oportunidade: restaurar o lugar,
abrir uma pousada charmosa e, quem sabe, começar de novo após o divórcio conturbado. No primeiro mês, ele trabalhou sozinho. Quebrou paredes, retirou entulho, pintou quartos. O prédio era grande, com 3 andares, corredores extensos e um porão trancado. O antigo dono havia deixado apenas uma advertência, rabiscada na porta de entrada do porão: "Não abra, deixe-a dormir." Marcos achou engraçado. Pensou em encenação para assustar futuros hóspedes. Mas, toda noite, enquanto pintava os corredores, ouvia batidas vindas do chão, estalos e rangidos, sempre abaixo dos pés. Às vezes, um leve arrastar de algo pesado. E um som úmido, como se alguém respirasse com dificuldade. Ele culpou o encanamento antigo, os ratos ou sua imaginação cansada. Primeiras visitas. Depois de algumas semanas, Marcos decidiu abrir alguns quartos para aluguel mensal. Chegaram 2 inquilinos, Jonas, um músico desempregado, e Rosana, uma professora recém-separada. Na primeira noite dos 2, Rosana bateu à porta de Marcos, pálida, dizendo ter visto uma senhora muito velha parada no corredor do térreo, descalça, de camisola branca, o rosto coberto por um véu de renda amarelado. Foi só uma moradora de rua que entrou, desconversou Marcos, tentando não assustá-la. Mas, por dentro, sentiu um frio rastejando pela espinha. Na noite seguinte, Jonas ouviu passos do lado de fora do quarto. Quando abriu a porta, não havia ninguém. Só um rastro úmido que ia até a escada do porão. O porão. Marcos tentou ignorar, mas os sonhos começaram. Sempre acordava de madrugada, suado, vendo a porta do porão, na sua mente, aberta, respirando escuridão. E alguém sussurrava atrás dele, sempre no mesmo tom, repetindo: "Ela tem fome." Cansado, decidiu arrombar a tranca. Precisava ver o que tinha lá embaixo. Desceu na manhã seguinte. Degraus de madeira úmida rangiam como ossos quebrando. O porão era enorme, um labirinto de paredes de pedra, tubulações velhas e prateleiras cobertas de objetos abandonados. No canto mais afastado, encontrou um berço antigo, dentro de uma pequena cela improvisada. Havia correntes presas às grades e marcas profundas de unhas nas paredes de pedra. Sobre o berço, um crucifixo caído, partido em 2 metades. Marcos saiu dali tremendo, prometendo a si mesmo lacrar a porta de novo. Mas naquela noite, a porta estava aberta. A fome. Jonas desapareceu numa madrugada chuvosa. A polícia procurou por dias, mas não encontrou vestígios. Rosana, desesperada, foi embora depois de acordar e encontrar marcas de mãos finas, pequenas, sujas de terra, impressas em seu lençol. Marcos ficou sozinho. Passou noites trancado no escritório, mas sempre ouvia batidas vindas do porão. As luzes piscavam. Sons de passos lentos pelo corredor. E, de madrugada, a voz feminina, áspera, cada vez mais próxima: "Abra a porta, Marcos. Eu tenho fome." Ele já não conseguia dormir. O espelho do corredor começou a embaçar sozinho. Às vezes, Marcos via reflexos que não eram dele. Uma senhora, de cabelos longos e brancos, a pele encardida, as unhas compridas arranhando o vidro. O último jantar. No 7º mês na casa, Marcos desapareceu. A polícia encontrou a pensão abandonada de novo, mas algo tinha mudado. A porta do porão estava completamente destruída, a madeira espalhada pelo chão. No fundo do porão, apenas uma cadeira de balanço antiga, que se movia sozinha. Sobre ela, uma boneca de porcelana, com os olhos costurados. E um recado entalhado na parede: "Deixem-na dormir." Dizem que, às vezes, quem passa pela rua Álvares Cabral à noite, se parar em frente ao portão de ferro da antiga pensão, consegue ver a silhueta de uma velha sentada no andar térreo, balançando lentamente a cabeça,
sussurrando palavras que ninguém entende. E se alguém ousar chegar perto, consegue ouvir a respiração pesada, úmida, que parece vir debaixo da terra. Porque a senhora do porão nunca vai embora. Ela apenas espera. Ninguém se lembra exatamente de quando a casa número 47 da Rua Olovai foi abandonada. Alguns dizem que ela foi construída sobre algo antigo, uma fundação que nunca deveria ter sido tocada. Outros afirmam que, a cada geração, um novo morador aparecia e sumia. Mas todos concordavam em uma coisa: ninguém durava mais de 7 dias lá dentro. A casa era enorme, de estilo vitoriano, coberta por eras escuras e janelas empoeiradas. Os poucos que se aproximavam relatavam sentir arrepios e ouvir uma espécie de respiração abafada vindo de dentro, mesmo sem vento ou som algum ao redor. Mesmo assim, o aluguel era incrivelmente barato, o que chamou a atenção de um novo morador, Mateus, um arquiteto recém-divorciado, buscando recomeçar a vida. Dia 1, a chegada. Mateus se mudou em uma segunda-feira cinzenta. Estava cansado de apartamentos pequenos e barulhentos. A casa, apesar do aspecto sombrio, parecia sólida, com seus arcos altos e um jardim selvagem, mas bonito. Ele ignorou os olhares estranhos dos vizinhos ao descarregar suas caixas. No final da tarde, começou a ouvir pequenos estalos, como madeira se acomodando, normal em casas antigas, pensou. Mas naquela noite, ouviu passos pesados no andar de cima. Ele morava sozinho. Subiu devagar com um abajur portátil. Nada. Apenas um espelho antigo no corredor. E, por um segundo, uma silhueta atrás dele. Ao se virar, o corredor estava vazio. Dia 2. Portas abertas. Mateus acordou com todas as portas internas abertas. Ele tinha certeza de tê-las fechado antes de dormir. Ao caminhar pela sala, notou algo estranho na parede. Um buraco que não estava ali no dia anterior, de onde saía um ar gélido e um leve cheiro de ferro enferrujado. Colocou um pano por cima, achando que era infiltração, mas naquela noite, ele ouviu algo rastejando por dentro das paredes, como unhas ou garras, arranhando lentamente a madeira. Dia 3, a criança. Na madrugada, foi acordado por risadas infantis vindo do andar térreo. Correu pelas escadas, mas não havia ninguém. Ao voltar ao quarto, encontrou um desenho infantil sobre sua cama. Uma figura negra segurando a mão de um boneco de palito, com seu nome escrito embaixo. A casa, desde então, parecia observá-lo. As janelas se fechavam sozinhas, a luz oscilava em um ritmo, quase como uma respiração, e o espelho do corredor começou a embaçar do lado de dentro, como se alguém estivesse respirando bem atrás do vidro. Dia 4. A escada que não estava lá. Explorando mais a casa, Mateus percebeu uma fresta atrás de uma estante fixa na biblioteca. Com esforço, arrastou o móvel, revelando uma porta fina e uma escada de pedra, descendo para um porão subterrâneo que não constava na planta. Com uma lanterna, desceu lentamente. As paredes estavam cobertas por símbolos entalhados, com palavras em latim e desenhos de olhos, mãos e bocas costuradas. No fundo, havia um altar antigo, manchado de algo seco, escuro e pegajoso. No momento em que pisou ali, sentiu uma presença, não como se estivesse sendo observado, mas como se algo tivesse acabado de acordar. Dia 5, a voz. Durante o jantar, a TV ligou sozinha. Sem imagem, só estática. Mas uma voz grave ecoava do fundo. Você está no lugar dela. Naquela noite, Mateus sonhou com uma mulher presa entre paredes. Cabelos cobrindo o rosto, boca costurada, olhos cheios de lágrimas negras. Ela apontava para ele, e então para o altar. Quando acordou, sua boca doía. Ao olhar no espelho, 3 pequenos pontos vermelhos,
como agulhadas, em seus lábios. Dia 6, o reflexo errado. Mateus tentou fugir. Pegou as chaves, jogou tudo no carro e partiu. Mas a estrada simplesmente não levava a lugar nenhum. Todas as saídas da rua Holloway o traziam de volta para a porta da casa. Quando correu para o banheiro, viu no espelho, ele mesmo, dormindo em sua cama, enquanto outra versão dele sorria dentro do vidro. E, pela primeira vez, a casa sorriu de volta. Dia 7, a substituição. Mateus deixou de resistir. Passou o dia sentado na escada, encarando o vazio. Às 23h47, desceu até o porão e ficou diante do altar. A casa sussurrava. Palavras antigas. Ele começou a repeti-las. Sua pele se arrepiava. Os olhos do altar acendiam com uma luz escarlate. À meia-noite, algo se ergueu do chão, saindo das sombras. Uma forma esquelética, vestida com os ossos e restos de antigos moradores. O contrato havia sido aceito. No dia seguinte, a casa estava vazia, organizada, como nova. Um novo anúncio surgiu na internet. Casa espaçosa na rua Holloway, número 47. Aluguel acessível, sem fiador. E assim a casa espera. 7 dias. Um novo morador. Um novo sacrifício. Talvez o próximo seja você.